E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para a aula sobre trabalho. Fechamos dinâmica, né? Então agora vamos falar sobre trabalho. Então, trabalho, o conceito de trabalho, para quem já fez lá as aulas de termodinâmica, a gente já trabalhou com esse conceito, né? Trabalhou com o conceito de trabalho, né? E falamos sobre ele também lá em eletrostática. Mas agora a gente vai definir melhor ele e tudo aquilo que a gente falar aqui sobre trabalho, os conceitos, você pode levar para essas outras matérias, né? Porque trabalho tem a ver com energia e por aí vai, né? Vamos lá, vamos para os conceitos aqui que vai ficar claro para você tudo certinho o que você precisa saber sobre essa matéria. Vamos lá. Trabalho de uma força constante. Olha, primeira coisa, se você conhece alguém que trabalha em um escritório e fica o dia inteiro sentado na cadeira lá, trabalhando, digitando os trem, fazendo os negócios lá e tal, você pode falar para essa pessoa que, infelizmente, para a física, ela não realizou trabalho nenhum, porque essa pessoa não se deslocou, não gerou um deslocamento. Então, para ter trabalho, tem que ter um deslocamento, tá? Tem que ter um deslocamento. Então, o primeiro trabalho que a gente vai aprender a calcular é o trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento. Então, você tem aqui, por exemplo, um bloco e você empurra um bloco com a força aqui F e gera esse deslocamento aqui. Um deslocamento na direção da força aqui. O trabalho ele vai ser dado pela força vezes o deslocamento. Bom, unidade de trabalho. Se a força estiver em newtons, a distância em metro, o trabalho vai sair em joule. Se o trabalho estiver... Se a força... Meu Deus, eu não consigo fazer um J. Se a força estiver em newtons, a distância estiver em metro, o deslocamento estiver em metro, o trabalho vai sair em joules. Bom, uma coisa importante é o seguinte. Se a força está na mesma direção e mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo e ele é chamado de motor. Se a força está num sentido e o deslocamento está no sentido contrário, a força e o deslocamento estão em sentidos contrários, o trabalho é negativo e ele é chamado de resistente. Edi, mas como é que pode ele se deslocar para a direita e a força está para a esquerda? Imagina o seu carro na hora que você freia. Na hora que você freia o seu carro, a força de atrito ela vai estar contrária ao movimento, ela que faz o seu carro reduzir a velocidade, ela faz uma aceleração contrária à velocidade, ela vai ser uma força resistente, ela vai estar contra o movimento, ela vai estar dificultando o seu movimento porque ela está fazendo o carro parar. Então, foi uma força resistente. Então, quando tem mesma direção, tem sentido a favor do deslocamento, a força, ela vai ter um trabalho positivo, um trabalho que a gente chama de motor. Se estão em sentidos contrários, o trabalho é negativo, o trabalho vai ser chamado de resistente. Beleza? Então tá, primeira formulazinha de trabalho. Nós vamos ter algumas fórmulas para trabalho, não vai ser uma só. Existem várias formas de calcular trabalho. Para cada exercício a gente vai utilizar uma delas. Então a primeira fórmula é essa aqui. Se a força for constante não paralela ao deslocamento, por exemplo, você tem aqui um bloco, esse bloco está se deslocando nessa direção e a força está nessa direção aqui. Então, o deslocamento foi nessa direção e a força nessa outra. Ou seja, o trabalho, aliás, a força, ela tem um ângulo aqui em relação ao deslocamento. Caso isso aconteça, o trabalho vai ser dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Eu botei alfa ali e coloco o θ aqui, né? Então, vezes o cosseno do ângulo. Por que vezes o cosseno, Edi? Porque isso aqui é a mesma coisa que a distância aqui. E essa força, ela pode ser decomposta em duas componentes. Uma na horizontal aqui, que seria essa aqui, e outra na vertical aqui. Então, essa aqui seria a Fy, e essa aqui seria a Fx. Então, eu teria aqui a Fx e a Fy. Opa, a Fy perpendicular aqui.
Bom, você vai entender o seguinte. Quem está contribuindo para esse deslocamento aí para a direita é apenas a fx. A fy não contribui para isso. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo, eu vou mostrar o que a fy vai contribuir. Então, a fx, se você fizer aqui 90 graus, o alfa está aqui, o oposto ao alfa é o fy, é o cateto oposto, ele vai ser f vezes seno de alfa. E o fx vai ser o f cosseno de alfa. Então, por isso, a componente que ajuda aqui no deslocamento, que é a componente horizontal, é o f cosseno de alfa. Tá? Que f cosseno de alfa vai ser o fx vezes o deslocamento. A gente já tinha visto, né, que trabalho era força vezes deslocamento, quando eu pegava a força na mesma direção do deslocamento, da distância percorrida. Ali do deslocamento, né? A gente vai trabalhar com o deslocamento, que é o vetor. Então, como eu peguei a componente da força na mesma direção do deslocamento, que é quem agora nesse caso? É o f cosseno de alfa, que é a fx aqui. Então, daí que sai essa fórmula aqui. Então, quando a gente não tem mesma direção do deslocamento da força, a gente pega a componente da força paralela ao deslocamento. Anota isso. Componente da força paralela ao deslocamento, né? No caso dela já ser paralela, que foi o exemplo anterior, então era só força vezes deslocamento. No caso de não ser, você faz aqui, acrescenta esse cosseno de alfa aqui para resolver esse problema, tá bom? Olha, eu vou fazer um exemplo que eu vou falar um monte de coisa interessante, então presta bem atenção no exemplo que eu vou fazer daqui a pouco. Trabalho de uma força qualquer. Caso você não saiba lá aquelas informações, né? Num gráfico de força por deslocamento, a área abaixo da curva aqui, ó, a área aqui vai ser igual ao trabalho. O trabalho vai ser igual à área aqui numericamente. Lembrando que o trabalho ele pode ser positivo ou negativo, e você tem que avaliar em relação se ele está na mesma direção ou no mesmo sentido ou sentido contrário da força, né? Só uma coisa, Edinho, mas e quando não for paralelo? Por exemplo, eu tenho uma força para cá e um deslocamento para cá. Você olha aqui a componente da força nessa direção do deslocamento, ela está ajudando aqui, está no mesmo sentido, né? Então, essa aqui teria um trabalho positivo. Agora, imagina isso aqui, ó, eu desloquei para cá, vou até fazer completamente estranho aqui, e a força está para cá. Não, vamos fazer bonitinho para não complicar para a sua cabeça agora, nesse momento. E a força está para cá. O deslocamento foi para cá. A componente da força na direção do deslocamento é essa componente aqui, ó, que seria aqui, no caso, fx. Essa aqui seria a fy. Então, a fx aqui realizaria um trabalho negativo. Então, ela estaria contrária aqui ao deslocamento. Aqui está perpendicular, a gente desconsidera, beleza? Então, a área aqui vai te dar o valor do trabalho, mas você tem que avaliar se ele é positivo, ou seja, motor, ou negativo, ou seja, resistente, depois que você analisar o valor, né? A área do gráfico nunca vai te dar o sinal do trabalho, beleza? Então vamos lá, vamos para o exemplo que vai ficar mais claro. Então vamos lá, gente, ó, um bloco parte da posição A e atinge a posição B, então ele estava aqui, foi parar aqui, beleza? Então ele saiu dali e foi parar ali, sobre a ação do sistema de forças conforme mostra a figura. A força F é 50 newtons, o cosseno de θ é 0,8, o seno de θ é 0,6, o peso é 70 newtons, a força de atrito é 10 e o deslocamento foi 5. Beleza. Reparem que as forças são a força de atrito, a normal, a força F e o peso. Beleza. Então tá, beleza. São 4 forças que atuam aí. Beleza. Essas 4 forças eu tenho a força de atrito, tá aqui 10 newtons, eu tenho o peso 70 newtons, eu tenho a força F 50 newtons, mas eu não tenho a normal. Beleza, olha só. Então tá. Letra A. O trabalho que cada força realiza no deslocamento de A para B. Gente, olha só. Eu vou ter que fazer o trabalho da força-peso, o trabalho da normal, o trabalho da força de atrito e o trabalho da força F. Beleza, mas vamos lá. Vamos antes disso fazer o seguinte. Eu não tenho a normal. Eu vou decompor essa força F na Fx e na Fy. A F
Fx vai ser igual ao peso, aliás, vamos começar pela Fy. A Fy vai ser o peso vezes o seno de θ, ou seja, vai ser o peso que é 70 vezes o seno que é 0,6. Isso aqui, aliás, gente, o peso não, né? A força F, né? Oh, meu Deus. É a força F, estou decompondo a força F. Então vai ficar 50 vezes 0,6, deu 30 newtons. A força X, eu vou decompor ela aqui, vai ser F vezes cosseno de θ, que é 50 vezes 0,8, que dá 40 newtons. Então, a força Y aqui deu 30 newtons e a força X aqui deu 40 newtons. Bom, eu tenho o peso para baixo, que são 70 newtons, e eu tenho a Fy para cima. A Fy está ajudando a normal para equilibrar com o peso. É igual você estar lá na academia empurrando, né, aquela barra lá com 50 kg de cada lado ali empurrando, e aí às vezes você não aguenta, alguém vem e dá um leve, né? O que está dando leve? Ele está te ajudando a empurrar as barras. Então essa força F, a componente Fy aqui, que está para cima, ela está ajudando a normal a equilibrar com o peso para esse bloco nem subir nem descer. Então se eu tenho 70 newtons de peso para baixo e eu tenho 30 da Fy para cima, quanto que vai ser a normal? Quanto que vai ter que ser a normal para equilibrar? A normal, pensa aí de novo, ó, vou falar com você, o peso é 70, a Fy é 30 para cima. Se eu tenho 70 para baixo e 30 para cima, falta 40 aqui para cima. Então a Fn vai ser igual a 40 newtons. Ou seja, a normal, vamos colocar só N, a normal vai ser 40 newtons, de acordo com esse equilíbrio que a gente fez. Beleza? Então agora eu já tenho todas as forças. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as forças. Os trabalhos das forças. O trabalho da força peso, esse aqui é difícil. 0. Trabalho da força normal, 0. Vai, você falou que era difícil, né? Tava zoando, né? Vamos lá. O negócio é o seguinte. Quando a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é 0. Então, o peso era uma força vertical para baixo, no caso. A normal era a força vertical para cima e o deslocamento foi horizontal. Então, as duas eram verticais, o deslocamento foi horizontal. Então, forças e deslocamento foram perpendiculares. Trabalho é 0. Força de atrito. Bom, a força de atrito é uma força horizontal para a esquerda e o deslocamento foi horizontal para a direita. O deslocamento, inclusive, foi de 5 metros. Então, a força de atrito vai ter um trabalho que é igual a força vezes deslocamento. A força é 10 e o deslocamento foi 5. Só que o trabalho da força de atrito vai ser menos 50. Por que menos 50? Você sabe. Porque o trabalho resistente. Força tem sentido contrário ao deslocamento. Beleza. Trabalho da força F. O trabalho da força F tem duas formas de fazer ele. Ou eu faço força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que seria a força F 50, vezes o deslocamento que foi 5, vezes o cosseno do ângulo aqui entre a força e o deslocamento. Cosseno do ângulo 0,8. Então aqui 50 vezes 0,8 dá 40, vezes 5, 200 joules. Ele fica positivo porque é um trabalho motor, a força está na mesma direção, está no mesmo sentido ali, está empurrando no sentido ali do deslocamento.
Agora, outra forma de fazer o trabalho da força F era fazer força, né, a força vezes deslocamento. Só que aí eu ia usar a força na componente x dela, que é a componente na direção do deslocamento, a Fx. Então eu faria aqui 40 vezes o deslocamento foi 5, daria também 200 joules. Letra B. A letra B está aqui para te falar o seguinte, ó. O trabalho da força resultante no deslocamento. O trabalho da força resultante, ele é a soma dos trabalhos. Ele é a soma dos trabalhos. Que daria o do peso, que é 0, da normal, que é 0, da força de atrito, que é menos 50, e o da força F, que foi 200. O trabalho da força resultante seria 150 joules positivo. Agora, eu poderia fazer a força resultante lá e fazer o trabalho dela. Olha só. A força resultante aqui, ó, eu tenho a força de atrito 10 para cá, eu tenho peso 70 para cá, eu tenho a normal, que é 40 para cá, eu tenho a F, que é 40 para cá na F, e decompondo a F, fazendo a Fx e Fy, e 30 para cá. Então, na vertical, o 40 com o 30 com o 70 cortou. E aí o resultado disso, 10 para a esquerda com 40 para a direita, ficou 30 para a direita. Reparou que as que estão para cima foi igual ao que estava para baixo, ou seja, o peso anulou com a normal e a Fy. Aí sobrou a de 40 newtons para a direita, a de 10 newtons para a esquerda. Deu 30 newtons. Essa aqui foi a força resultante. Ficou 30 newtons para a direita. E o trabalho, no caso, se ela é horizontal, vai ser simplesmente força vezes deslocamento. Então, o trabalho da força resultante seria a força resultante, que foi 30, vezes o deslocamento, que foi 5. O trabalho da força resultante deu 150 joules, como a gente tinha visto, que teria que ter dado pela soma dos trabalhos das forças que agem sobre o corpo. Então, se você quiser saber o trabalho da força resultante, você tem duas formas. Você faz o trabalho de cada uma das forças separado e depois soma, né? Lembrando do sinal de cada uma delas, se é motor resistente o trabalho. Ou você já faz a soma das forças, dos vetores força, e faz o trabalho só da força resultante final, como a gente fez aqui. Beleza? Aqui a gente fez o cálculo, aqui em cima a gente fez o cálculo da força resultante para depois fazer o trabalho dela separadamente. Beleza? Então, fechamos aí. Vamos para o próximo exemplo. Bom, aqui um carro de massa 1000 kg move-se sem resistências dissipadoras em trajetória retilínea a partir do repouso. O gráfico da força motora, a força que move ele, né? Então não tem resistência, então a única força que age sobre ele é a força, né? A gente vai desconsiderar a força de atrito. O peso do carro equilibra com a normal dele. Então, a única força que sobra nele é a força motora, que a gente vai considerar como a força resultante, a força que age sobre o carro. É a única força que vai sobrar, né? Vai ser a força resultante. O gráfico em direção ao movimento é representado na figura ao lado. Determine o tipo de movimento em cada trecho. Eu tenho esse primeiro trecho aqui, segundo trecho, terceiro trecho. Primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho. Bom, essa letra A todo mundo erra. Todo mundo erra. Toda vez eu faço essa pergunta em sala de aula, todo mundo erra. Que tipo de movimento é em 1? É um MRU ou MRUV? Bom, errou. É o seguinte, não é nem MRU nem MRUV. Ele vai ser um movimento variado. Ué, Edir, mas você não me deu essa opção. Não dei para você errar e você nunca mais errar isso. Qual que é a diferença de movimento, aliás, vamos botar movimento retilíneo variado? Ele não é MRUV, ele é só variado. Ou seja, ele tem variação da velocidade, mas essa variação não é constante, ou seja, não é uma aceleração constante. Aqui no 1, a aceleração não é constante. Então, em 1,
a força está aumentando. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Se a força está aumentando, a aceleração também está aumentando. Então ele está com uma aceleração que cada vez está maior. Em 2, aí a força é constante. Se a força é constante, o movimento é constante. Aí em 2 é um MRUV. Em 3, força está mudando. Em 3 é um MRV, movimento retilíneo variado. Bom, costuma-se errar nessa pergunta também. Espero que você não erre. Pensa bem, então, agora na pergunta que eu vou te fazer. Em 1, essa não é a pergunta difícil. Em 1, a velocidade dele está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Todo mundo responde aumentando. Porque ele fala, pô, se a força está aumentando, está empurrando cada vez mais forte, então está aumentando a velocidade. Beleza. Em 2, a velocidade está aumentando ou está diminuindo? Pensa bem. Ou está constante? Pensa bem. Bom, está claro que está mudando, não é constante a velocidade. Muita gente responde constante, porque vê aqui que a força é constante. A força é constante. A força constante vai te dar uma aceleração constante. A aceleração constante te dá uma velocidade variável. Né? Se você tem aceleração, tem variação de velocidade. Então a velocidade não é constante. Tanto é que o 2 vai ser um MRUV, porque a aceleração vai ser constante. A gente falou que o MRUV era aceleração constante. Então aqui o pessoal às vezes costuma dar um vacilo, mas a grande maioria acerta. Então se você errou, presta bem atenção para você não vacilar. A força é constante, a aceleração é constante, mas a velocidade, se tem uma aceleração diferente de zero, mesmo constante, a variação de velocidade é diferente de zero, né? Vai ter uma variação de velocidade, não vai ser uma velocidade constante. Beleza. Agora na 3 todo mundo erra, tá? Então presta bem atenção para você não errar agora. Na 3, eu vou fazer a seguinte pergunta. A velocidade está aumentando ou está diminuindo? Aí o pessoal geralmente pensa o quê? Pô, a força está diminuindo, então a aceleração está diminuindo. Se a aceleração está diminuindo, a velocidade está diminuindo. Não, peraí. A aceleração está diminuindo, mas ela continua positiva. Por exemplo, se você pegar aqui a força aqui, ela vai ser, por exemplo, 200, a força. Então aqui a força, ela ainda é positiva, então eu vou gerar uma aceleração positiva. Só vai ser negativa a partir daqui, na hora que ultrapassa aqui, ó, aí eu vou ter forças negativas, por exemplo, menos 100 aqui. Aí aqui vai ter uma força negativa, vai gerar uma aceleração negativa, e aí sim a velocidade vai estar diminuindo. Então em 3, é um MRV, movimento retilíneo variado, não é aceleração constante, a aceleração está mudando, só que a aceleração continua positiva até aqui, ó. Então a aceleração continua aumentando a velocidade, só que ela está aumentando cada vez menos. Ela estava aumentando com muita intensidade lá em cima, agora ela está aumentando um pouquinho, mas continua aumentando a velocidade. Pensa nisso aí, tá? Letra B, a aceleração que o carro se encontra a 400 metros da origem. Quando ele está a 400 metros da origem, ele está aqui, ó. Quando ele está aqui, a gente sabe que a força dele vai ser 1000, é constante, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Se a força é 1000, a massa do carro é 1000 vezes a aceleração. A aceleração vai ser 1000 dividido por 1000, vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Então a aceleração seria de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? De 200 a 600, a força é sempre 1000, a força é constante. Tivemos a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração vai diminuindo aqui até chegar em aceleração igual a zero. Mas a aceleração daqui até aqui é uma aceleração positiva. Então, no trecho 3, a aceleração é positiva. Ela estava aumentando a velocidade 1 metro. Estava aumentando a velocidade de 1 metro a cada segundo aqui. Aí, quando chega aqui, por exemplo, no meio, está aumentando só 0,5 metros por segundo ao quadrado. Por segundo ao quadrado, então aumenta ainda a velocidade de 0,5, mas menos do que estava aumentando aqui, mas continua uma velocidade que vai aumentando, tá? Cuidado com esse trecho 3. E letra C, o trabalho da força de 0 a 1000. O exercício pediu o trabalho de 0 a 1000, nós vamos fazer a área desse gráfico aqui todo, que é um trapézio. Então o trabalho vai ser a área do trapézio, que é a base maior, que é 1000, mais a base menor, que vai aqui do 200 ao 600, que é essa aqui, ó, essa medida aqui, ó, que é dos 200 ao 600, dá 400, vezes a altura aqui é 1000,
tudo isso dividido por 2. O trabalho aqui deu 1.400 vezes 1.000 dividido por 2. Gente, olha só, 1.400 dividido por 2 dá 700. Com esses 3 zeros do 1.000, dá 700 mil e a unidade de joules, tá bom? Então essa seria, tá vendo? Muita gente vem aqui e divide o 1.000 por 2. Não, gente, divide o outro cara aqui, que eu multiplicar por 10, por 100, por 1.000, é só acrescentar zero. Se eu divido aqui por 2, eu vou ficar com 1.400 vezes 500. Aí eu tenho que fazer a conta, né? Aqui é mais fácil dividir aqui o 1.400 por 2 e só acrescentar os zeros do 1.000 depois. Beleza? Então essa era a questão. Mostrar para vocês também que o trabalho num gráfico de força por deslocamento. Agora reparem, hein? Ele pediu de 0 a 1.000. Se ele tivesse pedido o trabalho de 0 a 600, eu ia fazer a área só dessa parte aqui. Outro dia até eu caí nessa pegadinha. Fui mandar a resolução para os meninos, fui fazer de qualquer jeito, fui fazer rápido a questão. E não de qualquer jeito, mas fazer rápido, né, para entregar o gabarito logo para eles, que o pessoal fica na ansiedade. E o exercício dava o gráfico de 0 a 1.000, mas ele perguntava só o trabalho de 0 a 600. Na verdade era uma de impulso, mas a ideia era a mesma. Era a área do gráfico. Então é de 0 a 600. Então você faria a área só de 0 a 600 aqui. Beleza? Cuidado com isso. Como ele pediu o trabalho de 0 a 1.000, aí eu fiz a área do gráfico toda. Beleza? Então fechou. Vamos para a próxima. Nós estamos com um pouquinho de tempo aí. Vamos lá. Dois casos notáveis. Eu vou começar falando aqui, que é o seguinte, ó. A gente tem o trabalho da força peso, tá? Primeira coisa que você tem que saber do trabalho da força peso. O trabalho do peso é independente da trajetória. Então, se você caiu de um edifício aqui, caiu aqui, ou se você veio por um escorregador e chegou aqui, não importa. O que importa é a altura que você se deslocou, tá? O trabalho da força-peso ele vai ser sempre em função da altura. Então, o trabalho da força-peso ele é mais ou menos o peso vezes a altura. Não importa se você deu pirueta e chegou aqui embaixo ou se você veio direto. É sempre o peso vezes a altura. E aí, por que o mais ou menos? Ele vai ser positivo. Quando que um trabalho é positivo? É quando um trabalho é motor. E quando um trabalho é motor? Quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então, se o peso é sempre para baixo, não tem jeito. Se o peso está para baixo e o seu deslocamento foi para baixo, vai ser um trabalho motor. Se você tem o peso sempre para baixo, mas você está se deslocando para cima, aí o trabalho vai ser resistente. Mas como é que você tem um deslocamento para cima? Mas você chutou uma bola para cima, ela vai estar subindo e o peso vai estar para baixo. Aí ela vai chegar no ponto mais alto, vai ficar com a velocidade zero e começa a cair de novo. Na hora que ela começa a cair de novo, o trabalho fica positivo. Na hora que ela começa a cair, né? Então o trabalho é mais ou menos peso vezes altura. E aí você tem que entender, se você está descendo, o trabalho vai ser positivo, se você está subindo, o trabalho vai ser negativo por conta do deslocamento. É só pensar um pouco na teoria. Não fica decorando as coisas. Pensa e tenta entender a teoria. Então, beleza, o trabalho independe da trajetória, tá bom? Olha só, vamos finalizar com esse exercício aqui. Uma partícula de massa 0,10 kg é abandonada obliquamente descrevendo a trajetória indicada na figura. Então, ela faz isso aqui, ó, esse deslocamento aqui. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura A igual a 1 metro, a altura B igual a 0,3, determina o trabalho realizado pelo peso, trabalho da força peso, da partícula no deslocamento de O para A e no deslocamento de A para B. De O para A, trabalho de O para A. O que me importa é só a altura. A altura que eu saí do O e fui parar no A. Então, foi um deslocamento, eu já sei que vai ser um trabalho negativo, porque o objeto está subindo de O para A. Qual que é a altura A? A altura A é 1 metro. Então, o trabalho da força-peso é o peso vezes a altura. E vai ser a altura de O para A. O trabalho de O para A vai ser menos, qual que é o peso? O peso é o peso do objeto, que é a massa vezes a gravidade. O peso dele é a massa 0,1, vezes a gravidade, que é 10, o peso deu 1 newton. 1 newton. Então, aqui, 1 newton. E a altura de O para A é o HA, que vale 1 metro. Que vale 1 metro.
Então, o trabalho de O para A vale menos 1 joule. Esse é o trabalho de O para A. E o trabalho de A para B? Bom, o trabalho de A para B, eu quero saber a altura de A para B aqui. Vai ser positivo, porque ele vai descer. Então, toda vez que você está descendo, o trabalho do peso de A para B aqui vai ser positivo, porque está descendo. Vai ser o peso vezes a altura de A para B. Então, o trabalho da força B, o trabalho da força peso de A para B, vai ser o peso, que é 1 vezes a altura de A para B. Bom, essa altura toda vale 1. Essa altura aqui vale 0,3. O H, a altura de A para B, vai ser a diferença entre 1 e 0,3, que dá 0,7. Então, o trabalho de A para B vai ser 0,7 unidade joules. Esse é o trabalho de A para B. Beleza, gente? Olha, eu vou encerrar aqui e a gente volta na próxima aula para falar mais sobre trabalho. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.